Moin, ihr Spacken! Eu sou a Rafaela e hoje eu estou aqui para falar para vocês no vídeo que querem imigrar para a Alemanha ou que moram aqui e que se mudaram há pouco tempo, que depois do curso B1, para você adquirir o visto, você precisa fazer o curso de integração, que se chama Integrationskurs. Eu fiz o meu curso em 2016, e eu vou falar para vocês o que aborda esse curso. Bom, no meu curso, né, na Volkshochschule, onde eu fiz o meu curso, foi adotado esse livrinho aqui, bem curtinho, e ele é basicamente... E o curso também é basicamente dividido em 3 temas. Primeiro, político e como funciona o sistema aqui na Alemanha, sistema político, governamental. O tema 2, história, que aborda mais a Segunda Guerra Mundial, né? O depois da Segunda Guerra Mundial, construção da União Europeia. E um terceiro tema que aborda geografia e cultura, no qual você vai aprender sobre as regiões da Alemanha, as características das regiões e dos povos que moram ali, os diferentes dialetos que existem aqui na Alemanha e assim por diante. Vamos lá. No primeiro tema, política, a gente vai aprender como que funciona, qual é a estrutura da política aqui na Alemanha. O sistema de governo aqui da Alemanha, ele é um social capitalista. O que quer dizer? É um país capitalista, mas também muito focado no social, para que todas as pessoas tenham direitos iguais, sejam tratadas iguais e assim por diante. Não existem pessoas morando nas ruas aqui na Alemanha, por exemplo. Se você está desempregado, o governo vai te pagar o seguro-desemprego até você encontrar um outro emprego. Não importa se são 4 meses, se é 1 ano, se é 2 anos. Todas as pessoas têm plano de saúde. Se você está desempregado, o governo vai pagar seu plano de saúde. E assim por diante. Então é um país que todo mundo tem que ser igual, né? Todo mundo tem que ter uma qualidade básica de vida. No primeiro tema, né, nós vamos aprender sobre política e a estrutura do país, tá? E os nomes dos departamentos, instituições, cargos, etc. O curso ele é totalmente em alemão, é óbvio, né? Porque você faz o curso de integração depois do B1, então quer dizer que você já fala alemão. Tá? Por isso que eu vou usar os nomes em alemão e tentar explicar para vocês mais ou menos por cima o que vocês têm que estudar. Primeiro, o Bundesregierung, que é o chanceler ou a chanceler, e os seus ministros. E o chanceler, ele não é escolhido pelo voto popular. Como que funciona o sistema de voto aqui na Alemanha? Você vai votar, na sua cédula você tem a opção de escolher um deputado da sua região e um partido, tá? Você não vota, por exemplo, para deputado no PT e para deputado federal no PT, para deputado estadual no PSDB, por exemplo, né? Aqui você vota em um deputado e um partido. E aí, dependendo da quantidade de votos, eles são escolhidos e eles vão assumir os cargos deles e eles são responsáveis por eleger o chanceler, a chanceler, o governador do estado e assim por diante, tá? Então aqui a gente só vota para deputado, para um deputado e para um partido. E aí depois os partidos eles fazem as suas coalizões ou a oposição. Bom, falei do Bundesregierung, que é o chanceler e os ministros. Então o Bundesregierung é o governo federal. Aí tem o Bundestag. O Bundestag é o parlamento federal, onde os deputados federais se reúnem, tá, para supervisionar o governo do Bundesregierung, que seria o chanceler e os ministros, para fazer as leis e para discutir os problemas do país,
tá? Esse é o Bundestag. Aí tem o Landtag, tá? Que é o parlamento estadual, nos quais os deputados estaduais, eles discutem sobre o governo estadual. Por exemplo, eu moro no estado de Schleswig-Holstein, então o Landtag do Schleswig-Holstein vai discutir sobre o estado de Schleswig-Holstein. Bundeskanzler, ele é o chefe do governo alemão, tá? Ele ainda fica abaixo do presidente, eu vou explicar isso pra vocês daqui a pouco, mas é ele que rege o país, é ele que governa, tá? E ele não é escolhido pelo voto popular, como eu já disse, ele é eleito pelos deputados do Bundestag. Aí tem o Landesregierung, o Landesregierung, que é o governo estadual. Olha lá, Bundes, país, Regierung, Landesregierung, estado, tá? Então é o governo estadual, tá? E quem compõe, né, o Landesregierung é o Ministerpräsident e os seus ministros. O governador, aqui na Alemanha, se chama Ministerpräsident. E ele também não é eleito pelo voto popular, ele é escolhido pelos deputados estaduais eleitos que você escolheu na urna, tá? Eles que vão escolher por você. Aí tem um evento chamado Bundesversammlung, que é um evento que acontece a cada 5 anos aqui na Alemanha, tá? E todos os deputados de todos os 16 estados do país se reúnem, tá? O chanceler, todos os políticos se reúnem junto com artistas, atletas, pessoas e figuras importantes do país, e eles nesse evento vão escolher o Bundespräsident, que é o presidente do país e tem o cargo mais alto nessa pirâmide estrutural do governo, tá? Mas, uma curiosidade, o presidente do país, ele não governa, tá? Ele só serve lá para representar a imagem do país e o de seu povo e representar o país em eventos sociais, mas ele não governa. Aí tem o Ministerpräsident, que é o governador de cada estado. E ele também é eleito pelos deputados que foram escolhidos nas urnas. E aí temos também o Bundesrat, tá? O que é o Bundesrat? O Bundesrat é o parlamento mais alto, de cargo mais alto, tá? Tem o Bundestag, que seria o parlamento federal. Aí tem o Bundesrat, que são o encontro de todos os deputados. E se de repente o Bundestag passou uma lei que os deputados não concordam, né, o Bundesrat tem o direito, pode vetar essas leis, tá? Então é o encontro de todos os deputados de todos os 16 estados e é o parlamento maior. Como que são as eleições aqui na Alemanha? As eleições aqui, elas acontecem a cada 4 anos, normalmente, tá? E nessas eleições, como eu já disse, você vota num deputado estadual e num partido, tá? E depois das eleições, quando é tudo apurado, aí eles fazem as coalizões ou os partidos eleitos fazem a oposição, tá? Né? Porque isso é democracia, tá? Quando você tem esse choque dos dois para que um fiscalize o outro e governe sem corrupção, por exemplo, tá? Porque quando é todo mundo junto, quem que vai fiscalizar se tá todo mundo junto? Quais são os partidos políticos aqui na Alemanha? SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschland. Aí tem o CDU, Christliche Sozial Union Deutschland, que é o partido cristão. Então, inclusive, a Angela Merkel é do partido CDU. Aí tem o FDP, que significa Freie Demokratische Partei, que é o partido liberal da Alemanha. Aí tem o Die Linke, que é o partido de esquerda. Aí tem o Die Grüne, que é o partido verde, e o AfD, que é o Alternative für Deutschland, que é o partido de direita. Tá? Aqui na Alemanha existem 3 poderes, como no Brasil.
tá? O Legislativ, que é o poder legislativo, tá? O Executiv, que é o poder executivo, e o Judicativ, que é o poder judiciário. Ele funciona como no Brasil. O legislativo faz as leis, tá? O executivo administra o país e governa, e o judiciário ele fiscaliza para ver se as leis estão sendo cumpridas e assim por diante, tá? E dentro desse tema política e estrutura do país, também vamos aprender sobre as instituições aqui da Alemanha, e as instituições sociais, os impostos que a gente tem que pagar, os seguros obrigatórios e assim por diante, né? Quais são os seus deveres e direitos como cidadão, tá? Inclusive a gente até ganha, né, uma Constituição, um livrinho da Constituição Federal aqui da Alemanha no curso. E aí a gente vai para o segundo tema, que é História, e basicamente aborda-se a Segunda Guerra Mundial, tá? Porque a Alemanha é o que ela é hoje por causa dos eventos da Segunda Guerra Mundial, que foram, né, os eventos mais recentes. Segunda Guerra Mundial é a criação da União Europeia, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial, vocês têm que ter em mente que vão ser perguntados nas provas os eventos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, quando que a Segunda Guerra Mundial começou de fato? Né? O começo da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polônia, no dia 1º de setembro de 1938. Aí também você vai aprender sobre uma outra palavra muito importante, tá? Que quando vocês verem, vocês vão saber o que é a Reichskristallnacht. Reichskristallnacht, que foi a noite na qual os nazistas confiscaram os bens, os comércios e as sinagogas dos judeus. E esse evento aconteceu no dia 9 de novembro de 1938, que foi o momento em que porque os judeus eles já estavam sendo perseguidos pelos nazistas, mas esse foi o evento que os nazistas deixaram muito explícitos, tá? Que os judeus não eram mais bem-vindos e eles começaram a ser perseguidos de fato. Eles já estavam sendo perseguidos, sim, mas ainda era meio que escondido, tá? Com a Reichskristallnacht ficou explícito que os judeus eles estavam sendo perseguidos e os nazistas eles deixaram isso bem claro para todas as pessoas, né, para todo o povo. Também vai aprender quando que os judeus começaram a ser enviados para os Konzentrationslager. O que é o Konzentrationslager? Os campos de concentrações nazistas, tá? Eles começaram a ser enviados em 1942, tá? E você também vai aprender quando que os soviéticos eles libertaram o campo de concentração de Auschwitz. Isso é muito importante. A gente vai aprender também, além dos eventos da Segunda Guerra Mundial, tá? Os eventos importantes depois da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler se suicidou, quando os soviéticos tomaram Berlim, quando o país se rendeu de fato. Depois da guerra, como a Alemanha ela ficou dividida em 4 partes, tá? Ela foi dividida entre os países vencedores, né? Que foi França, Estados Unidos, Grã-Bretanha e a União Soviética. Aqui no norte da Alemanha ficou para os ingleses, o oeste da Alemanha ficou para os franceses, o leste da Alemanha ficou para a União Soviética e o sul da Alemanha para os Estados Unidos. Aí também vocês precisam saber, né, que no dia 13 de agosto de 1961, né, a União Soviética construiu um muro dividindo o seu território, tá? Que é muito conhecido como o Muro de Berlim, tá? E nessa época a Alemanha ela era dividida em DDR dos soviéticos e Bundesrepublik Deutschland, né, do oeste. E vocês também precisam saber que o Muro de Berlim ele foi derrubado no dia 9 de novembro de 1989. É um marco muito importante aqui na Alemanha, tá? Aí, depois disso,
vocês também, no sistema político e estrutural, a gente vai ter que estudar um pouquinho sobre a União Europeia, por que ela foi criada, quando ela foi criada, os países que a integram e assim por diante. Ok, e agora a gente vai para o terceiro tema, que é o último tema que a gente aprende, que é o de geografia e cultura. Você vai aprender sobre os estados da Alemanha, você vai aprender sobre as capitais dos estados da Alemanha, que são 16, né? E além disso, você vai aprender as regiões. Por exemplo, onde estão os Alpes, onde estão as praias, quais as praias que a gente tem aqui na Alemanha, né? Porque a gente tem praias no Mar Báltico, tá? Que é no lado oriental aqui do norte. As praias, elas estão todas aqui no estado de Schleswig-Holstein, ou Niedersachsen, ou Mecklenburg-Vorpommern, tá? Só tem praia aqui no norte da Alemanha, tá? Aí tem o Schleswig-Holstein, ele tá bem no meio, em cima, então ele tem a praia do Mar Báltico, praias no Mar Báltico e praias no Atlântico Norte, né? O estado Niedersachsen só tem praias no Atlântico Norte. O estado Mecklenburg-Vorpommern só tem praias no Mar Báltico e assim por diante. Aí você vai aprender onde estão os Alpes, qual é a cultura na Baviera, por exemplo, qual é a cultura aqui no norte, os dialetos falados por toda a Alemanha. Aqui no norte tem o Friesisch e o Plattdeutsch, tá? Que são povos diferentes que viveram aqui há anos e conservam ainda os seus dialetos. Inclusive, eu trabalhei no asilo, na estação que eu trabalhava, só uma curiosidade, os meus pacientes, eles eram Pflegestufe 5, né, que significa nível de mais cuidado, é de 1 a 5. O 1 precisa ser cuidado, mas ele ainda consegue fazer coisas sozinho. O nível 5 são as pessoas que realmente elas estão muito doentes e são paliativas, ou elas têm demência. Então, os meus pacientes, eu falava em alemão com eles e eles interagiam e me respondiam em Plattdeutsch. Eles, né, falam alemão normal, mas como eles cresceram falando Plattdeutsch e eles já estão dementes, eles não se atentam em qual língua que eles estão falando, porque para eles é natural, né, por causa da demência, e eles me respondiam em Plattdeutsch. Então, se você quer trabalhar com os idosos aqui, você tem que ter em mente, precisa sim de muita mão de obra, mas você tem que falar alemão, porque as pessoas que estão nos asilos, elas já têm aí os seus 70, 90 anos, e essas pessoas não falam inglês, tá? Assim como no Brasil. Você acha que todos os velhinhos de 90 anos no Brasil falam inglês? Não falam, eles falam português, e aqui na Alemanha eles falam alemão ou o seu dialeto, tá? Inclusive eu aprendi um pouco de Plattdeutsch porque eu trabalhava no asilo e acabei, né, aprendendo para me comunicar com essas vovozinhas e vovozinhos. Mas existem outros dialetos, como o Berlinisch, que é falado em Berlim, o Kölsch, que é falado em Colônia, o Bayerisch, que é falado na Baviera, e assim por diante. Existem muitos dialetos aqui. Aí também você vai aprender sobre as comidas e as regiões, né, onde essas comidas, como se fosse no Brasil, a comida do Nordeste, a comida do Norte, a comida do Sul, a comida de Minas e assim por diante. Aqui na Alemanha é a mesma coisa. Por exemplo, aqui no Norte a gente come muito peixe, porque os mares aqui, né, então tem muitas receitas com herrings, que é um peixe, ou matjes, outro tipo de peixe, schole, tá? Então a nossa culinária ela é baseada em peixe aqui. No sul da Baviera, em Munique, por exemplo, eles são famosos pela salsicha branca e o Brezel. Que mais? Berlim é conhecida como a capital do Currywurst e assim por diante, né? As comidas de cada região, assim como no Brasil. Também, né, nesse tema, ele vai abordar as datas comemorativas aqui na Alemanha. Natal, Páscoa,
As férias. Aqui na Alemanha existem 4 férias escolares, que são as férias de verão, as férias de outono, as férias de Natal e as férias de Páscoa. Então, cada estação do ano tem umas férias, né? É muito engraçado. Então, você vai aprender sobre isso. Você vai aprender sobre as religiões que existem aqui na Alemanha, quais são as predominantes, que são as religiões católica e evangélica, que são as predominantes, mas existem judeus, existem muçulmanos. Então você vê igrejas, você vê sinagogas, você vê mesquitas. Também vamos aprender a migração no país, tá? A migração dos estrangeiros aqui na Alemanha. Como que foi? Por exemplo, nos anos 70 teve uma grande parte de turcos que migraram para a Alemanha para trabalhar com mão de obra mais barata, porque os alemães, né, eles estavam estudando, eles precisavam de mão de obra barata e eles não queriam fazer o serviço, migraram os turcos para cá para fazer esse serviço. Agora com a migração dos refugiados e assim por diante, tá? Então, são basicamente esses 3 temas abordados no curso e o que você tem que aprender para você fazer a sua prova, tá? Do Integrationskurs, né? Você faz o curso de integração, o meu curso acho que durou 4 meses, tá? E depois você faz uma prova. E se você passar nessa prova, aí você está apto para ter o seu visto. Né? Você tem o visto de estudante, claro, mas para você ter o visto de residência aqui, você precisa fazer o Integrationskurs, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Se vocês quiserem, né, vocês que moram aqui na Alemanha, ou se mudaram, não têm o interesse de se mudar na Alemanha e querem saber sobre isso que eu falei mais detalhadamente, me deixa aqui nos comentários, por favor, que eu posso gravar um outro vídeo explicativo, um vídeo com mais detalhes sobre cada coisa, tá? Se você gostou do vídeo, me dá um joinha. Se você não gostou, me dá um joinha também e eu espero que no próximo eu te agrade mais. Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, compartilhe o vídeo nos grupos, se vocês quiserem, de brasileiros pelo mundo que estão interessados em se mudar para a Alemanha. Compartilha com eles, de repente. Esse vídeo pode ajudá-los, tá? Nos vemos na próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tschüss!